Pessoal, aqui é o professor Ebster. Nessa aula nós vamos resolver as atividades sobre a União Soviética. Vamos para a primeira questão. Fala o seguinte: qual a importância da expansão territorial para o Império Russo? Neste contexto, você poderia colocar sobre a relação entre território e a disponibilidade de recursos naturais. Mas você também poderia falar sobre a soberania territorial e econômica que a exploração dos recursos naturais geralmente oferecem, ou seja, grande território mais grandes recursos igual à soberania territorial e econômica sobre aqueles territórios, sobre aqueles recursos, sobre aqueles povos. Temos que entender também que neste contexto não havia a Organização das Nações Unidas para poder arbitrar acerca dos territórios. Isso quer dizer que no período do Império Russo, os países poderiam invadir os seus territórios e exigir, por meio da força bruta e por meio da exploração dos recursos naturais daquele lugar, a sua legitimidade. Hoje, para que um país possa ser reconhecido, todos os demais países que fazem parte da Organização das Nações Unidas, a ONU, devem reconhecer aquele país como independente, autodeclarado e autônomo. Mas no período do Império Russo isso não era possível. Tanto é que essas expansões territoriais acontecem de forma contínua e muitas vezes simultânea, como vamos ver na próxima imagem. Aqui nós vemos que a expansão territorial do Império Russo se deu em direção ao leste, principalmente para as regiões em que hoje são a Sibéria Central e a Sibéria Oriental. Hoje, se formos analisar esse mapa e comparar com o mapa da Federação Russa atual, praticamente a maioria permanece sendo herdeira do território do Império. Diferentemente dos europeus ocidentais, que se expandiam para o oeste, os russos se expandiam para o leste. Essa imagem mostra todos os territórios que um dia foram ou são ocupados pelos russos de 1300 até 1945. Por que o século XX é tão importante que vai barrar essas expansões? Devido à criação e o fortalecimento da ONU. Hoje, se um país invade o território do outro, ele sofre sanções econômicas, embargos econômicos que podem até quebrar sua economia. Mas naquele tempo, século XIV, XV, XVI, XVII, XVIII e XIX, até meados do século XX, essa era uma prática super comum que inclusive o Brasil já praticou muito. Segunda questão: por que o Império Russo se diferencia dos países europeus ocidentais em sua expansão territorial? Que diferenças são essas? Simplesmente a gente já acabou de falar antes que os países europeus ocidentais, como França, Inglaterra, Holanda, Espanha e Portugal, se expandiam para outros continentes. Eles faziam o colonialismo para outras áreas do planeta, não eram áreas contínuas. Já os russos, eles se expandiam para áreas próximas, áreas contínuas. Isso foi classificado como expansão interior, que é a expansão do Império Russo para áreas próximas, e expansão exterior, que é a expansão dos países europeus da Europa Central, que eu já falei, Portugal, Espanha, França, Holanda e Inglaterra, para outros continentes. Então, se formos observar bem o mapa, nós podemos ver que os países da Europa Ocidental, que eu acabei de citar, eles se expandem para os diversos continentes: América do Norte, América Central, América do Sul, África, Ásia, Oriente Médio, Sudeste Asiático, várias regiões e também a Oceania. Diferentemente dos russos, que eles se expandem nas áreas contíguas, áreas próximas. Terceira questão: qual a importância das infraestruturas para o Império Russo? Seriam duas variáveis, que é assegurar o domínio territorial e desenvolver a economia.
Se naquele tempo era possível haver invasão territorial e você, por meio da força, ter legitimidade sobre aquele território, essa legitimidade só era compensada e só era continuada por meio da dominação e da ocupação daquele lugar, daquele território. Mas a ocupação ela não se dava apenas por lei, chegar, dominar e dizer que é seu. É chegar, dominar, se apoderar e também ocupar aquela região, aquele território. Como foi que eles ocuparam? Por meio das infraestruturas, principalmente as infraestruturas ferroviárias que possibilitaram a circulação de pessoas e de mercadorias e a integração do território. A segunda coisa que estão relacionados, desenvolver a economia para que aquela região pudesse continuar dentro do espaço de influência de Moscou, no caso. Aqui é o mapa da ferrovia Transiberiana que liga Moscou até a Sibéria, que liga Moscou até a fronteira com a Coreia do Norte, praticamente. Essas infraestruturas são muito interessantes porque elas seguem também a expansão territorial do Império Russo e até hoje continua sendo a base das infraestruturas do país. Quarta questão. Descreva as principais características dos mencheviques e bolcheviques, que foram dois grupos que disputaram poder no início da União Soviética, durante a Revolução. Os bolcheviques, eles eram maioritários, desculpa. Eles eram mais radicais, eles acreditavam na revolução, na mudança cultural e também eles acreditavam que as formas de aliança com os ricos, com a elite, deveriam ser quebradas. Só deveria haver aliança entre os trabalhadores do campo e os trabalhadores da cidade. Já os mencheviques, eles eram a minoria. Eles queriam aliança com as elites e também reformar o capitalismo para que a Rússia se alinhasse aos países do Ocidente. Quinta questão. Quais são as principais características da Revolução Russa? Nós podemos trazer os aspectos anteriores, durante e após. Se você colocar esses três aspectos, o descontentamento prévio, a situação macroeconômica, estará certo. Por quê? Dentro do contexto do descontentamento prévio, havia o empobrecimento, as disparidades socioeconômicas, socioculturais, inclusive também por causa da extravagância e das relações que a monarquia exercia com os países ocidentais, ou seja, muita pobreza, muita desigualdade social, econômica e política e também um grande atraso em termos econômicos, porque a Rússia não estava ainda em processo de industrialização, mas os países do Ocidente europeu já estavam, ou seja, são situações econômicas, políticas e sociais. Sexta questão: por que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas continuou expandindo seu território? Qual a relevância desses novos territórios para o país? Seria o quê? Seria a continuidade das ações realizadas pelo Império durante o período das expansões territoriais. O que isso quer dizer? Naquele tempo existia a teoria de Friedrich Hatzel, que ele falava o quê? Todos os países precisam de um território amplo, que é chamado espaço vital, para que haja crescimento econômico e também a continuidade da exploração e do seu crescimento por meio dos recursos naturais. Portanto, ter muito território quer dizer ter muitos recursos. Nesse sentido, a União Soviética foi o maior país no mundo e hoje a Federação Russa herda boa parte do território.